Bom, então vamos para o nosso segundo pilar, que é o pilar de fundamentos. A gente falou aqui bastante, galera, sobre o papel do QA, o QA, a evolução das eras, né, do QA. E um dos pontos que a gente falou aqui foi que um QA, ele não faz muito sentido ele saber só automação, mas também não faz muito sentido ele, principalmente pelo que o mercado nos traz, ele não saber nada de automação. Então, por isso que é extremamente importante conhecer fundamentos. É como você aprender um novo instrumento musical, tá? Eu toco um instrumento musical, por exemplo, eu toco violão, instrumentos de corda. Quando eu estava começando a aprender violão, eu comecei aprendendo, né? Aqui, violão, faz a nota, não sei o quê, faz o dó, o ré, o mi, faz notas. Mas depois que eu aprendi um pouco das notas, eu comecei a estudar os fundamentos. O que é um fundamento? O que compõe uma nota musical? O que é ali? Quais pecinhas de quebra-cabeça eu preciso montar para compor uma nota musical? E com o tempo, eu consegui entender melhor o que eu estava fazendo. Quando estava tocando uma música, quando eu precisava ouvir uma música e acompanhar. Tudo isso me ajudou com um instrumento que eu já estava aprendendo, que eu estava estudando. E quando eu fui aprender outros instrumentos, por exemplo, quando eu fui estudar um pouco mais sobre teclado, olha só que interessante. Era uma outra ferramenta, era um outro instrumento, de uma outra categoria, não é da categoria de cordas, mas os fundamentos, boa parte dos fundamentos eram os mesmos. Então, ali o que compõe uma, uma nota musical é a mesma coisa, é a mesma composição. A gente tem algumas outras possibilidades. Ele vai ser aplicado em outros contextos, mas o fundamento é o mesmo. Então, trazendo agora para o nosso contexto aqui, tá? A Lígia colocou que toca tantã, que massa. Trazendo para o nosso contexto aqui, tá, galera? Fundamentos. Por que é importante esse pilar aqui de fundamentos? Porque no mercado, a gente tem uma constante, tá? No mercado, a gente vai sempre ter novas tecnologias, novas ferramentas, novas abordagens, novas formas de automatizar testes. E ferramentas vão seguir evoluindo, né? Todo ano sai uma ferramenta nova, normalmente baseada em ferramentas anteriores, aplicando melhorias, né? Se vocês olharem para os últimos 5 anos, né? Antes a gente tinha muito forte o Selenium, hoje a gente já tem o Cypress, isso falando da web, né? Tem o Cypress, tem o Playwright, e essas ferramentas vão seguir evoluindo. Daqui a pouco vai surgir outra ferramenta também, baseado nessas ferramentas, tentando resolver algum outro problema. Só que o que não muda? Os fundamentos. Quem aprendeu e entendeu bem sobre estratégias de automação vai conseguir aplicar isso muito bem, usando Selenium, usando Cypress, usando Playwright, usando ferramentas para teste API, vai conseguir aplicar isso independente da ferramenta. Então, isso é extremamente importante para quem está buscando uma oportunidade com a automação de testes. Porque aí, quando você estiver lá numa entrevista, por exemplo, você estiver numa entrevista e o recrutador te perguntar: Fulano, você conhece a ferramenta tal que saiu no mês passado? Você vai poder dizer o seguinte: olha, eu não conheço essa ferramenta, ela é muito recente, mas eu conheço os fundamentos por trás dessa ferramenta. Então, para mim, não vai ser um problema aprender essa ferramenta. Eu vou conseguir aprender ela muito rápido, porque eu entendo os fundamentos. Então, os fundamentos, galera, são extremamente importantes. O que eu coloquei aqui no pilar de fundamentos? Fundamentos de testes. Então, entender sobre a disciplina de testes, entender sobre técnicas de testes, sobre abordagens,
Como distribuir testes em diferentes camadas, entender o que é um teste a nível de sistema, o que é um teste a nível de componente, planejamento de testes, tudo isso entra dentro de fundamentos de testes. Tá? Todas aquelas técnicas que a gente viu no quadrante lá, tudo isso entra em fundamentos de testes. Estratégias de automação. O que a gente pode colocar aqui em estratégias de automação? A gente pode falar da pirâmide de testes. Mas, fora brincadeira, estratégia de automação é você conseguir olhar para um problema. Lembrem, né? É muito parecido com lógica. É você conseguir olhar para um problema, né, ou para uma necessidade do seu projeto e você conseguir pensar numa estratégia relacionada à automação para resolver aquele problema. Por exemplo, o seu time quer entregar, o seu time está desenvolvendo um determinado produto e toda sprint, toda semana de trabalho, o seu time precisa gerar uma massa de dados durante um dia inteiro. Perde um dia inteiro gerando massa de dados. Você, conhecedor das estratégias de automação, independente da ferramenta, você consegue olhar para isso e pensar, olha, eu acho que eu consigo pensar em uma estratégia aqui para poupar tempo do meu time. Poupando tempo do meu time, eles conseguem fazer outras atividades, eu consigo fazer outras atividades, eu economizo grana do projeto, porque eu não estou perdendo tempo aqui com outras coisas, e eu consigo colocar aqui uma estratégia para gerar massa de dados de forma automatizada, por exemplo. E é um exemplo muito comum. Né? Tem muita gente que acaba tendo que gerar massa de dados. Isso é uma atividade do cotidiano, né? Ter que gerar massa de dados para os testes. Então, isso aqui é um exemplo de uma estratégia de automação. Terceiro ponto, processos e relatórios. Por quê, galera? Porque vocês vão conhecer sobre lógica, programação, daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns outros pontos, mas sem processo, nada disso vai fazer sentido. Vai ficar tudo desencaixado. E sem relatórios, né? E isso não precisa se apegar no relatório ali, um relatório cheio de gráficos e tal. Pense em relatório em qualquer forma de ter visibilidade do que você está desenvolvendo, né, como automação. Para um time de desenvolvimento, pode ser que essa visibilidade seja um stage lá no pipeline da integração contínua. Enquanto que para um gestor, pode ser que essa visibilidade seja um relatório mais elaborado. Em PDF, ele consiga abrir e mandar para a diretoria. Então, terceiro ponto aqui do nosso pilar de fundamentos é entender processos e relatórios. E o quarto é sobre boas práticas e padrões de projeto. Isso também se encaixa no mesmo ponto que a gente falou ali lá no início de fundamentos, né? Que boa parte das boas práticas e de padrões de projetos, eles vão ser importantes e devem ser aplicados independente da ferramenta. Então, por isso é extremamente importante conhecer também sobre boas práticas e design patterns.